Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre José Carlos Moreira, em plena comunhão com a Sé Apostólica e com a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Sempre dizendo a vocês que cumpra aí um decreto do meu bispo, pedido por mim mesmo, né? Não é que o decreto seja punitivo, eu pedi para o afastamento, para o cuidado da saúde, em virtude, primeiro, de uma síndrome grave do pânico, depois também de outras questões mais complicadinhas de saúde, né? Assim, pode ser que a minha aparência possa parecer uma coisa legal, mas só Deus sabe o que tem por dentro aqui, e eu precisei desse afastamento que eu mesmo pedi ao meu bispo, legitimamente constituído bispo da nossa diocese, e a licença que eu pedi é uma licença total, de modo que eu não colocasse em risco, né, recebendo um ofício, eu colocasse em risco aí o exercício, né, do ministério como ele deve ser feito, né? Nós não podemos exercer o ministério por egoísmo, né? Não, tudo bem, eu vou morrer aqui de pé e tal. Isso é uma bobagem, porque você precisa estar com saúde para exercer com competência o seu ministério, com decência e competência, e não era o meu caso, e ainda eu tenho algumas dificuldades sérias com relação ao público muito grande, né? O que é comum na Igreja Católica Apostólica Romana, ter assim, principalmente nas igrejas onde são matriz, um número muito grande de pessoas, né? E para a síndrome do pânico isso não é muito bom. E também outras coisas, né? Eu peço que você inscreva no canal, porque esse trabalho é um trabalho pastoral e um trabalho de evangelização que eu faço como eu posso, ou seja, na minha casa, né? Usando os recursos que eu tenho de bibliografia. Então, é uma pesquisa, é um trabalho, né? Então, se você puder ajudar aí com o Pix, por menos que seja, sempre ajuda a gente a organizar, a estar disposto e a formular mais questões que não estão feitas, né? O Pix é simples, né? É meu nome mais P.E. Moreira JC, seria Padre José Carlos Moreira, né? Moreira José Carlos, P.E. Moreira JC, @yahoo.com.br, P.E. Moreira JC, @yahoo.com.br. Qualquer ajuda é bem-vinda, porque a gente organiza melhor, pesquisa melhor e dá informações melhores, né? Hoje eu venho meditar sobre um conceito interessante, que é a ideia da excomunhão, né? Quando eu era menino, a palavra diz que aquele sujeito é excomungado. E parecia que o cara tinha uma lepra braba mesmo, né? E que ele era assim, quase que uma representação do demônio, porque ele era excomungado. Essa expressão era usada até para ofender as pessoas, né? Era um palavrão, né? Não era um ato jurídico da igreja, mas era um palavrão, né? Entre o povo simples, nós, né? Eu sou mineiro, né? E naturalmente ali, no meio do povo simples, a palavra excomungado, né? Ela tinha um peso muito grande, né? E aí todo mundo tinha medo de ser excomungado, né? Esse é um conceito que precisa dirimir, né? É um conceito que precisa dirimir. Então, a palavra excomunhão e o conceito precisa ser dirimido, né? Precisa esclarecer um pouco, né? Porque
esse conceito tomou esse sentido de palavrão, né, de ofensa, até de coisa de gente que não tem mais jeito para sobreviver. Excomungado seria quase que a eliminação do sujeito da vida civil, da vida comum, né, da vida comum. Eu confesso que eu fui pároco vários anos e também vigário, e nunca entendi, né, essa palavra, além do sentido de palavrão e de moléstia que ela adquiriu quando, na minha infância, ali no período da minha catequese, eu nunca entendi quem podia, né, antes de fazer a teologia, quem podia cometer esse ato de expulsar alguém, né? Na minha ingenuidade, eu pensava, poxa, mas quem pode fazer isso se a igreja tem a função de unir as pessoas? Né? E eu fui estudante ali da teologia, eu era muito ligado ao estudo do Concílio Vaticano II, eu sou até hoje, né? Eu tenho aqui, eu tenho ele todo rabiscado, porque eu, né, queria entender o que a igreja explicava sobre todas as coisas, principalmente sobre esse conceito que ficou no imaginário popular. Quem que é o excomungado? Nossa, esse cara já está no inferno. Então, esse excomungado. Primeiro, o conceito de excomunhão medieval, ele excluía a pessoa da sociedade toda. Por quê? Porque a igreja ela se inseriu na sociedade e ela tomou para si algumas responsabilidades civis, se misturando, claro, naturalmente, com o poder temporal da época, né? Vamos ver na história as querelas, né? Várias contra os papas, a autoridade do papa, a autoridade do rei, quem é que manda, quem é que nomeia, Pronto, aí está formada a discussão nesse período. Então, a pessoa era excluída totalmente da sociedade. Então, ele é um conceito um pouco anacrônico. Se você pegar por essa vertente, né, eu vou falar com mais simplicidade, ele é um conceito fora de época. Fora de época. Se você pegar essa modalidade medieval, é um conceito fora de época. O que é que pode, hoje, provocar uma excomunhão? Não, eu como padre, como pároco, nunca me considerei capaz de excomungar ninguém. Ao contrário, o meu objetivo era criar comunhão, era trazer mais gente, porque para mim isso era o conceito de igreja, né? E de igreja povo de Deus, que está bem caracterizado no Concílio Vaticano II. Igreja povo de Deus. E quando eu digo povo, eu amplio o simples conceito jurídico de igreja, instituição hierárquica, onde ali distribui os poderes de punição. Então, a igreja ela não existe para punir. Pelo menos essa é a minha ideia. Ela não existe para punir. Se há uma discordância doutrinária e alguém vem falar comigo que sou pároco, nomeado pelo bispo e tal, eu vou tentar dirimir aquilo e incluir a pessoa num grupo onde ela vai esclarecer as dúvidas com a comunidade onde ela professa a fé. Eu não vou expulsar a pessoa da igreja, porque se eu expulsar, eu não vou ter oportunidade de que ela compreenda aquilo, a dúvida, né, que ela tem, né? Um passo mais adiante, vamos dizer assim, no sacramento da ordem, quando nós somos ordenados, como eu fui, como vários outros padres foram, o bispo diz o seguinte, eu acho uma palavra interessante que o bispo diz na ordenação para nós.
queres comigo apacentar o povo de Deus? Veja bem, queres comigo, o bispo está falando, apacentar o povo de Deus? Aí você responde, quero. Às vezes nem sabe o que é, mas responde, quero. Pois bem, a partir dessa hermenêutica, eu entendo que o munus e a autoridade, se houver possibilidade, se não houver uma administração pastoral competente do pároco ali nomeado, porque ele é um ajudante do bispo, ele não é o bispo da paróquia. Isso é outra coisa que precisa ficar bem claro. O pároco não é bispo da paróquia. O bispo é o bispo eleito que a Santa Sé nomeou, deu mandato, e ele foi ordenado, é ele que toma as decisões. Eu não posso falar em nome do bispo, nem tomar ato jurídico em nome do bispo. É o bispo que tem que fazer isso. Se ele não faz, talvez ele não tenha tempo, ele seja uma pessoa muito ocupada, e ele não pode fazer. Mas eu entendo que o padre em si, mesmo que ele tenha um ofício, ele não tem autoridade para excomungar ninguém. Mas eu entendo a partir justamente dessa ligação sacramental, ou seja, a partir de uma teologia sacramental bem elaborada, eu compreendo que eu sou ajudante do bispo, né? Devo obedecê-lo, prometi obediência e respeito a ele, e todas as vezes que ele agir, ele é a igreja. Então, é ele que, se tiver que tomar uma atitude extrema de excomungar, ele vai fazer isso através de um decreto, porque ele é a autoridade da excomunhão. A excomunhão do bispo vale para onde? Vale para a sua diocese. A excomunhão do Papa, ela tem um sentido mais universal, né? Mas a excomunhão do bispo diocesano, embora o Papa seja bispo de Roma, nós estamos sempre pensando nisso, né? Ele tem esse poder universal, né? Com a herança petrina, né? Ele tem esse poder de governo, vamos dizer, de governo no sentido de estar aí em união com os outros bispos, né? A colegialidade, né? Tá. Então ele excomunga na sua diocese. É um ato extremo, claro, é um ato extremo, né? Não, bateu em alguém dentro da igreja, atirou, jogou fogo das imagens, qualquer coisa assim, dessa natureza. Claro que o cara, aí ele também está se auto-excomungando, né? Ele está praticando uma apostasia, ele na prática automaticamente está se excomungando, então é uma apostasia, né? Ele comete uma apostasia para se desligar, não precisa nem escrever isso em papel, ele tá, com ato ele está fazendo isso. Só nesse caso. Eu entendo só nesse caso, no caso extremo. Aí chegou alguém, eu era pároco no município de Braúna, na diocese de Lins, na paróquia São Sebastião, e uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte: padre, eu fui na igreja fulano de tal, o senhor me perdoa? Eu falei, minha filha, se você está querendo o sacramento da penitência, tudo bem, a gente vai fazer a absolvição e acabou, né? Mas, querida, você não cometeu nada grave. Eles te convenceram a mudar de fé lá? Aí já é outra discussão. Mas se eles não te convenceram a mudar de fé, e se você foi lá, né, para, de um certo modo, né, entender e compreender a realidade deles, e com eles fazer uma espécie de comunhão, no sentido não de comungar, né, de tomar a Eucaristia, mas no sentido de compreender a realidade deles e criar esse vínculo de fraternidade, parabéns. Isso está no documento da igreja, do concílio, não tem problema. Você tem convicção de sua fé, eles têm a convicção deles, e você pode participar, e ninguém vai negar a comunhão para você quando você voltar aqui. A Eucaristia, né? A ideia da comunhão, a ideia da Eucaristia. O povo simples tem essa preocupação de ser negado para ele a Eucaristia. Eu acho um ato extremo, né? Nunca neguei a Eucaristia para ninguém, nem orientei ministro a fazer esse absurdo. A consciência e a objeção do pecado é feita pela pessoa. Não sou eu
pároco ou vigário que vou dizer: "Ó, você pecou, você não pode". Na verdade, inclusive, eu estou cometendo um crime ético de falar de uma coisa pública que não pode ser pública, porque se eu sou o ministro da confissão e eu tenho que guardar o segredo da confissão, né? Se eu negar ali a Eucaristia, eu estou dizendo o seguinte: isso aqui serviu para me negar a Eucaristia. Não posso fazer isso. Se eu não der a absolvição, lá é outra coisa. Mas são poucas coisas que não se pode dar absolvição. Daí também você vai buscar com o bispo seu, com o seu bispo, né, alguma solução prática para aquele caso, para restabelecer a comunhão da pessoa no sentido eucarístico, dela poder entrar na fila da Eucaristia. Eu entendo, portanto, a partir, não considerando a autoexcomunhão, que é a apostasia, ou outro ato mais absurdo, sem considerando isso como um ato de querer sair da igreja e querer abandonar a fé, eu compreendo que nenhum sacerdote, nenhum padre, bom, sacerdote é mais amplo, porque o bispo é sacerdote e o padre é sacerdote. Todos os dois sacerdotes estão ligados a Cristo. Ninguém detém para si ontologicamente o sacerdócio, né? É interessante que imprime caráter, você representa Cristo no altar, né? Na transubstanciação, mas você é sacerdote, o bispo é sacerdote, só que o bispo tem a sua função, o terceiro grau da ordem, de governo, de ensinar, de apacentar, você auxilia o bispo nessas coisas. Se você vai atrapalhar o bispo, já explica para ele: ó, Sua Excelência, eu vou te atrapalhar, não vou te ajudar. Eu já fiz muito isso, quando o bispo chamou para determinada função, e o bispo achava que eu era capaz, disse: não, o senhor está redondamente enganado, eu não sou capaz para essa função. Aí eu quero entender que eu não posso, como pároco ou vigário, tomar as vezes do bispo. Quem tem essa autoridade para a excomunhão? Eu acredito, pela minha análise da pastoral sacramental, ou seja, do Conselho de Sacramento, quem tem esse poder no grau da ordem é o bispo na sua diocese. Não sou eu, que sou auxiliar do bispo. Eu posso relatar para o bispo que houve. Aí a análise da excomunhão, ela parte do bispo. E se eu negar a Eucaristia para alguém, eu estou negando o corpo de Cristo para alguém, fazendo um juízo de valor. E se eu sei o segredo da pessoa na confissão, e se eu estou negando por algum motivo de retaliação, de raiva ou de irritação, o pecado maior é meu. E eu vou carregar isso, sim, para a vida toda, porque eu sou um sacerdote negligente, né? E um pastor, pior ainda. Estou negando publicamente a Eucaristia e estou dizendo que não vou dar a Eucaristia para essa pessoa, mesmo que eu explique o motivo. E se eu explico o motivo é mais grave ainda, porque eu tenho que transmitir esse motivo ao bispo diocesano, e o bispo diocesano, me ouvindo e avaliando e investigando a história do erro cometido, vai ver se isso é motivo de excomunhão. Mas eu, em si, com o meu ofício, meu reles ofício de pároco ou de vigário paroquial, não posso excomungar ninguém. E não posso tirar ninguém da fila da Eucaristia. Toma cuidado. Os malucos que estão fazendo desprezo, toma cuidado. Você não é Deus. Você é pecador. Você é sacerdote por graça de Deus e pela imposição das mãos do seu bispo, que talvez tenha sido caridoso com você. Eu me incluo no meio desse, né? De repente meu bispo tenha sido caridoso comigo e me ordenado. Bom, a graça de Deus chegou do mesmo jeito. Então você não tem, né? Você não tem. Eu acredito que pelo seu ofício de pároco ou de vigário ou de administrador ou qualquer ofício que o bispo lhe dê, eu acredito, por uma análise sacramental e pela autoridade que o bispo detém no governo da sua diocese, eu, sinceramente,
avalio que o pároco ou o vigário não tem esse poder de excomungar ninguém. Além de ser um conceito anacrônico e totalmente fora de contexto nos dias de hoje. Né? O cara foi num baile, dançou um shot lá, sei lá, ou uma outra dança exótica. Bom, você não pode mais comungar. Bom, quem sou eu para dizer isso? E depois eu estou pegando informações lá, eu não estava no citado baile, né? Eu estou pegando informações e transmitindo isso e usando isso na igreja. Isso é uso indevido. E, além de tudo, é ofensivo à pessoa e é ruim para o padre, que é uma atitude infantil. O pároco ou o vigário ele deve buscar a unidade dessas pessoas, né? E procurar explicar para ela que a igreja também busca, nos seus documentos, a unidade dos cristãos. Quando eu começo a criar atrito, conflito e separar as pessoas, eu não estou cumprindo a minha função de auxiliar o bispo em apacentar o rebanho e aumentar o rebanho com a minha ação pastoral e profética nesse rebanho que ele me deu para ajudá-lo. Porque eu não sou bispo da paróquia, ele me deu, ele pode tirar dali e colocar no outro lugar para ajudar no outro lugar. A igreja, a paróquia, não é minha. O governo da diocese está na mão do bispo. O que ele me deu foi um ofício. Ele pode tirar o ofício e me mandar para outro lugar. Eu sou auxiliar dele, né? Eu não sou a figura dele na paróquia. Eu não sou o bispo na paróquia. O bispo foi ele que recebeu o mandato pontifício, que foi ordenado. Eu não sou o bispo. É difícil entender essas coisas simples, né? É difícil entender. Então, a mulher que me chegou quando era pároco, em Braúna, já até faleceu. Falei, não, querida, eu não posso. É porque eu fiquei com medo de ser excomungado. Falei, eu não posso excomungar ninguém. E nem posso proibir você de ir para a fila da Eucaristia. Você acabou de fazer, né, sem confessar, você falou aqui para mim, publicamente, né? Não era uma confissão. Eu falei, ótimo. Aí você foi, o que você achou? Entramos num diálogo, eu conversei com ela. Eu expliquei a diferença da doutrina da igreja que ela foi e da nossa doutrina, né? Que ela tenha ido numa festa da outra igreja, numa celebração enorme da outra igreja, não tem problema nenhum. Ela voltou a conversar comigo sobre isso. Eu não tenho poder de proibir. E não tinha, e não fiz. Por entender, né, com muita humildade, essa análise de que eu sou auxiliar do bispo. Ele me deu a responsabilidade de fazer a igreja crescer, de fazer as visitas nas casas, de visitar os doentes, de levar a Sagrada Eucaristia no viático ali para os doentes, de abençoar os fiéis e até os infiéis. Entendeu? Todo mundo que pede bênção para o padre tem que receber. É um dever dele dar. Ele é o homem da bênção. Ele não é o homem da confusão, ele é o homem da bênção. Todo padre que arruma confusão, ele depõe contra si mesmo, porque ele é o homem da bênção. Então, na minha compreensão, eu não posso proibir o fiel de receber a Eucaristia em circunstância nenhuma. E se eu proíbo usando informações secretas que esse fiel confidenciou a outro, isso é um crime. Isso é um crime canônico, eu diria assim, de informações pessoais, ele é canônico, ele é um crime canônico. Por quê? Porque eu, como sacerdote, eu sou homem do segredo das pessoas. Aí, a minha prudência e a minha decência deveria levar-me a evitar o burburinho ali na comunidade eclesial para não expor aquela pessoa, porque ela cometeu um erro, mas eu não sou o homem de castigar do erro que alguém me disse que ele cometeu.
né? Então, essa é a ideia para dirimir um pouco esse conceito antigo de excomunhão que assustava meu povo lá em Minas Gerais e assusta até hoje. Então, a excomunhão ela é feita pelo bispo, né, pelo que se percebe, né? Essa excomunhão pode ser retirada logo depois, avaliada as circunstâncias, se não houver nenhuma apostasia da pessoa que queira realmente abandonar a fé católica, então não tem, né? Então, os motivos graves de excomunhão que descreve o direito é aborto, apostasia, agressão ao Papa, mas ninguém nem chega perto do Papa, heresia e cisma. Esses são todos conceitos que precisam ser avaliados. O fato de uma pessoa ir numa outra celebração de uma outra igreja não é cisma, ela não está fazendo um movimento cismático, ela está indo frequentar, ela vai lá no culto da outra igreja e, por curiosidade, exercer o seu livre-arbítrio de ir e voltar e o seu direito constitucional de ir e vir. Aqui, no artigo 208, agora eu vou no Código Civil, no artigo 208 do Código Civil, do Código Penal, é crime também você proibir, é crime você abusar, é crime você colocar, ridicularizar uma confissão religiosa publicamente. Artigo 208 do Código Penal. Entendeu? Ah, eu excomunguei fulano de tal. Aí você começa a execrar essa pessoa na cidade, se ela for pequena, ou ali no bairro. É crime, porque você não pode fazer isso. Mesmo que você seja padre. É uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça. Padre é servidor. É servo. Ele não é patrão de ninguém. Ele não é imperador. Embora a monarquia absoluta tenha essa característica medieval e acabe engendrando na igreja essa noção de poder, na verdade ele está ali para servir, para dar banho no doente, ele está ali para atender na urgência, ele está ali. Ele é um servidor. Isso não sou eu que estou falando, é Jesus. Quem é o primeiro, Senhor? O primeiro é aquele que serve. Então você não pode ameaçar o seu fiel. Ou o seu infiel, depende lá da condição em que ele se encontra, não é? Você não pode ameaçar. Eu recebi vários xingamentos quando era pároco. Claro que o sangue subiu lá no sininho e bateu, porque eu também sou ser humano. Mas eu contei até 10 para não perder a paciência, porque era uma pessoa desequilibrada ali, com uma certa noção fanática de igreja, com algumas coisas que ele ouviu de fofoca, e ele estava querendo criar uma imensa confusão. Qual era o meu papel? Evitar a confusão, criar comunhão. Criar comunhão. Então, eu não, quando era vigário, pároco, não tinha e não me via no direito de excomungar ninguém. De excomungar e de proibir as pessoas. Veja bem, eu não sou polícia, eu sou pastor. Entendeu? Eu sou pastor. Então, nesse sentido, eu tenho que tomar consciência de que eu sou pastor. Então, não posso excomungar, eu acredito assim, essa é a minha fé, eu sou sacerdote, estudei, me preparei na teologia, mas tenho a minha compreensão pessoal, não é que meu cérebro se movimenta pelos ditames acadêmicos. Eu sou o homem da bênção, sou o homem da unidade e sou o homem da fraternidade e do ecumenismo. Então, portanto, eu não posso ficar brigando com outras igrejas e criando querelas, né? Porque o católico da minha paróquia
livremente foi numa outra igreja e quando ele volta, fala: "Não, você não pode receber comunhão porque você saiu da sua casa e foi para outro lugar". Eu não sou o pai do sujeito e ele não é adolescente. Pelo amor de Deus, põe isso na cabeça. Então todo sacerdote, padre, né, assim como eu, tome essa consciência. Você é pastor, servidor, o homem da unidade, a essência da pastoralidade está na unidade, no amor, na comunhão, né? E no diálogo com as diferenças das outras religiões. Então, pontuando claramente agora, a partir do direito, quem pode excomungar, no meu entendimento, é só o bispo diocesano, com todos os motivos que forem levados a eles pelo seu auxiliar, que ele nomeou por ofício para ser pároco, administrador ou qualquer coisa similar. Aí o bispo vai poder fazer uma análise se de fato ali existe motivo de excomunhão ou não. E o ato de excomunhão é ele que faz. Não é o padre, não é o pároco, não é o vigário, nada disso. Esse é o meu entendimento a partir do que eu estudei. Ou a gente muda a teologia sacramental, então a gente muda que o sacramento da ordem todo mundo pode fazer o que quiser, ou a gente entende que o bispo tem a função de governar, ensinar, apacentar, e eu estou ajudando ele. Eu não sou o chefe do bispo, é o contrário, é ele que é o meu chefe. Então, toda vez que eu tiver um problema sério, que eu entender que isso é uma apostasia, que isso é um crime contra a igreja, uma coisa grave, eu vou lá comunicar com o meu bispo comigo, nós vamos dirimir, e ele vai tomar a decisão se excomunga ou não. Então, não é o fato da pessoa ir em outra igreja, não é o fato da pessoa ir em outro lugar, não é o fato da pessoa ter ido num baile de funk, não é o fato... Não, isso aí não é problema meu, isso é a vida civil do sujeito. Se a consciência dele fizer objeção de pecado, ele vai no confessionário e vai confessionar, vai confessar. Esses são os meios sacramentais da Santa Igreja para trazer a pessoa para a comunhão. Não existe meio sacramental na igreja para expulsar a pessoa da comunhão. A igreja fez tudo para trazer para a comunhão, não para expulsar da igreja. E hoje é um negócio anacrônico, né? Numa disputa ferrenha, né, de espaços religiosos, você excomungar alguém está totalmente fora daquilo que a igreja recomenda. Com um Papa aí, Papa Francisco, um santo homem, né, com uma disposição de abertura fantástica, a gente ir na contramão da orientação da igreja é uma loucura. Excomunhão, portanto, não tem cabimento agora. Não tem cabimento agora. Algum padre falar para você que vai te excomungar, dá a risada dele. Por quê? Ele está fora do tempo dele. Ele é o homem da comunhão. Ele vai conversar com você. Ele vai dialogar. É obrigação dele, inclusive pastoral. Que o bispo falou que ele devia fazer isso, que ele devia ajudar a apacentar e cuidar do rebanho. Então é obrigação dele ir na tua casa conversar com você, é obrigação dele visitar os doentes, é obrigação dele distribuir o sacramento dos enfermos, é obrigação dele. Mas não é obrigação dele te excomungar, não é obrigação dele te proibir nada. Ele não tem poder de polícia. Ele tem que acabar com essa ideia de que eu sou o chefe, eu mando, eu sou o verdadeiro, eu sou o cara e eu excomungo quem eu quiser. Não é assim. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o que serve. Entendeu? Tem muito pai de família dando lição para nós aí, os padres. Está servindo muito bem e com muita humildade. Né? Então, caríssimos irmãos, eu concluo esse conceito feio de excomunhão que foi criando, né? E virou até palavrão agora nos tempos, até nos tempos no tempo moderno agora virou palavrão que a gente usa para dizer que a pessoa é excomungada, é uma pessoa fora da humanidade, quer dizer, um ser estranho. Não é assim, né? Então, caríssimo irmão sacerdote, presbítero, que tem o seu ofício, eu queria apelar para você que não usasse isso contra você mesmo, entendeu? Você sabe que você é o homem da bênção, você é o homem da unidade, você não é polícia, você não pode proibir nada para ninguém. O que você pode
competentemente elaborar uma excelente catequese para que os seus fiéis compreendam a partir do ensinamento que você está dando, que você está preparando, se é que você está preparando, porque essa é a sua obrigação. Você pode fazer é ensinar, né, os seus fiéis o caminho correto e aquilo que se deve fazer. Mas você não pode proibir nada, você não tem poder de polícia. Você tem poder de ensinar, você tem poder de convencer, você tem a mão ungida para ungir os doentes, você pode dar um conselho pastoral, visitar a família, conhecer a família, né? Eu, quando era pároco, eu tinha um caderninho. Toda a família que eu ia, eu visitava e anotava o nome dos familiares ali para eu poder saber quem é e voltar novamente. Então é isso a sua função. Você não pode proibir nada. Você não tem poder de polícia. Talvez você quisesse isso. Talvez você quisesse ter poder de polícia, mas aí você não precisava ser padre, você ia ser polícia, né? Então, excomunhão. Cuidado com essa palavra, porque a pessoa pode ficar traumatizada para a vida toda, principalmente os mais idosos. Mais idosos. Às vezes o idoso entrou numa igreja, por exemplo, ele vai a São Paulo. São Paulo tem tudo quanto é tipo de igreja, tudo parece católico. O sujeito entrou numa igreja, ou até é católico, mas é diferente. Gente, você não vai excomungar uma pessoa porque ela entrou lá. Ou porque ela participou daquele rito que talvez você desconheça, porque você não tem esse poder. Você não tem esse poder. O poder de excomunhão na diocese, repito, está na mão do bispo, a partir daquilo que você, que é pároco, que é auxiliar dele, apresentar para ele, né? E ele ficar convencido de que houve, de fato, um ato de apostasia, alguma coisa grave aqui, que justificasse a excomunhão. Se ele entender isso, ele pode fazer com a autoridade que ele tem. Mas mais do que você, o bispo sabe que ele também é pastor e que ele tem que agir com caridade com seus fiéis, né? Tudo que a gente briga muito e ressalta muito e cria uma paixão, vira desastre. Cuidado com esses desastres que a gente pode provocar, né, com as nossas paixões. Então, seja livre como católico, batizado, confirme sempre a sua fé, não negue a sua fé, ou seja, não faça um ato de apostasia, não negue a sua fé. Onde você for, você fala, eu sou católico, apostólico do rito romano. Não sou melhor nem pior do que ninguém. É isso, essa é a minha fé. Só isso. Mas você não está proibido de ir em lugar nenhum. Pelo menos o código não orienta a proibição. Claro que o seu pároco, se ele for inteligente, ele vai te explicar o que tem de semelhante, o que tem de diferente nas outras religiões, né? Se o seu pároco for inteligente, ou administrador, ou vigário, ele vai te explicar e você vai entender e você vai ficar mais sábio e vai saber onde entrar, onde não entrar. Agora, só xingar, só ofender as outras pessoas não resolve o problema pastoral. Piora, ao contrário, piora, porque eles vão ter uma péssima imagem de você que é pároco e é xingador e é bravo e grita lá no ambão, né? Fica gritando lá e dizendo que tá todo mundo que não fizer o que eu quero, né? Quem manda sou eu. Quando você precisa falar que manda, é porque você não manda, viu? Infelizmente é assim. Quando você precisa falar que manda, é porque você não manda. Porque a sua autoridade tem que ser discreta. Isso na ordenação é dito. A sua autoridade tem que ser discreta. E as pessoas têm que perceber que você manda. Você não precisa falar para elas, né? Se você precisa falar, é porque realmente você não manda mais. Excomunhão. Palavra que tem que sair do nosso vocabulário. E centralizar a palavra na comunhão. Na comunhão. Na participação, no desejo de atrair todo mundo para Cristo. Cristo é o centro. Não à toa que os sacrários sempre foram colocados nos centros das igrejas, porque Cristo era o centro. Hoje faz a Capela do Santíssimo. Eu, particularmente, como sou
mais velhinho, e aí eu participava da missa e sempre o sacrário estava no centro da igreja, eu tenho essa noção, e para mim isso é legal, porque eu acho que realmente Cristo é o centro da igreja, inclusive do templo, né? Mas cada um com cada um, eu não vou fazer querela por uma coisa assim. Eu só aconselho, se conselho, esse conselho é de graça, aos padres que acolham todos, todos sem exceção. Acolha todos sem exceção. Aconselhe, ame e ajude na caridade. Não excomungue ninguém, não expulse ninguém, não proíba ninguém de nada. Se ele sentir que você é uma pessoa amável, pacífico e preocupado com eles, eles vão te procurar para fazer perguntas e você vai ter a oportunidade de ensinar e esclarecer. Uma sugestão, crie uma catequese boa, né, inovadora na sua paróquia, porque aí você vai ajudar melhor o bispo. Crie uma catequese, onde eles vão se esclarecer por ali. Crie um curso de história da igreja, onde vai explicando ali as dissidências das igrejas, que elas não são os caras que vão para o inferno, nada disso, que eles só são diferentes, né? Crie uma possibilidade de ensinar mais e melhor. Não crie confusão, crie comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que todos os padres, né, passem por um processo de oração e de pedido a Deus de conversão. Deus vai te ajudar a ser mais e melhor, mais no sentido de atingir mais pessoas e melhor na ação pastoral para trazer aqueles que estão afastados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, bênção para vocês, se inscrevam no canal para a gente poder melhorar e ajudar mais aqueles que têm dúvidas. Eu estou fazendo esse trabalho porque, recuperando de algumas coisas, eu não posso ficar me expondo em ônibus e etc, porque tem muitos vírus soltos por aí. Então faça isso em casa e o que você quiser, você pode perguntar. Abraço ao padre Luiz Pereira de Santópolis, da Igreja Vétero-Católica Missionária. Abraço também a toda a comunidade Nossa Senhora das Graças. Desejo um bom pastoreio para o administrador, se não me engano, o padre Luiz também, que é xará do padre Luiz. São duas confissões diferentes numa cidade muito pequena como Santópolis. Isso exige uma certa unidade e exige também uma certa capacidade de diálogo. Paz e bem, eu estou aqui para servi-los, é só perguntar que eu vou tentar responder.